Eu vou fazer a execução do narizinho do ursinho com a linha amigurumi da Círculo para ficar mais fácil a visualização para vocês. Pois o fio rabo de rato, ele é acetinado e vai dar um brilho à medida que eu for trabalhando. Nós vamos iniciar fazendo o nosso anel mágico. Então, eu estou aqui, passei a linha em volta do meu dedo, pego aqui por baixo do primeiro fio, laço o segundo, dei um giro de 360 graus. Laço aqui o fio que está vindo do novelo, passo aqui por dentro e fechei a minha correntinha. Agora, eu vou fazer um total de 6 pontos baixos aqui dentro. Então, eu laço aqui por dentro do círculo, pego o fio que está vindo do novelo, dei alturinha. Laço aqui e passo por dentro das duas correntinhas, formando assim o meu primeiro ponto baixo. Venho aqui e vou fazer então o meu segundo ponto baixo. Lacei, dei alturinha, lacei, fechei o ponto. Fiz aqui o meu segundo ponto baixo. Vou para o próximo aqui, laço, dou alturinha, laço, fecho meu ponto baixo. Fiz o meu terceiro. Coloco a agulha no meio, laço o fio, dei alturinha, laço, fecho meu ponto baixo. Estou aqui com o meu quarto. Venho no próximo, laço o fio, dou alturinha, laço, fechei, fiz meu ponto baixo. Meu quinto. Venho aqui no próximo, laço, dei alturinha, laço e fecho meu ponto baixo. Diferente dos outros trabalhos, nós não vamos fazer fechamento invisível e aumento de carreira. Eu já vou puxar aqui todo este fio aqui do meio e eu já vou fechar com pontos baixíssimos. Estou aqui com o meu círculo, eu vou colocar a agulha na primeira cabecinha do ponto. Então, é a primeira, antes dela não tem nenhuma. Primeira cabecinha do ponto. Vou pegar o fio que está vindo do novelo, passo aqui pela cabecinha do ponto e passo aqui pela minha laçadinha. Desta forma, eu trabalhei o meu ponto baixíssimo, fechando a minha carreira. Agora, nós vamos trabalhar com aumentos. Então, eu fecho aqui essa laçadinha que eu havia feito. Venho aqui no mesmo local, pegando só a cabecinha do ponto e fecho meu ponto baixo. Venho para o próximo aqui, buscando a cabecinha desse ponto e vou fazer um aumento. 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Venho no próximo e faço 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Venho na próxima cabecinha aqui do ponto, olha, pegando as duas alcinhas e aí eu laço meu fio, dou alturinha. Faço 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Vou vir aqui no próxima cabecinha aqui, peguei as duas laçadinhas, faço 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Venho aqui na próxima cabecinha do ponto, laço o fio, vou repetir o processo. Faço 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Venho aqui no próximo e último ponto e vou fazer 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Vou vir aqui na minha próxima cabecinha de ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Eu passo direto e fecho. Então, a primeira volta foi feita com 6 pontos baixos. A minha segunda volta foi feita toda em aumentos, 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. A minha terceira volta vai ser ponto sobre ponto. Então, aqui fica como se eu tivesse feito eu venho na próxima cabecinha aqui do ponto e faço um ponto baixo, venho na próxima cabecinha aqui do ponto e trabalho meu segundo ponto baixo, e assim eu vou trabalhando essa volta toda. Vou pegar as cabecinhas do ponto, laço aqui
e trabalho ponto sobre ponto. A volta toda. Na próxima cabecinha do ponto, laço o fio e trabalho outro ponto. Venho na próxima cabecinha do ponto, laço o fio e faço um ponto. E assim eu vou fazendo a volta toda até eu chegar ao encontro aqui onde eu comecei, trabalhando ponto sobre ponto. Como na carreira anterior eu fiz um aumento e nesta carreira aqui eu estou trabalhando ponto sobre ponto, eu já começo a sentir o meu trabalho dando uma leve emborcadinha, porque o narizinho ele precisa de ficar arredondadinho para baixo. Fiz aqui o meu último ponto e agora eu já vou virar aqui ao contrário. Então, nós já vamos percebendo essa quedinha aqui no arredondamento. Nesta próxima carreira, eu vou seguir com um ponto baixo e um aumento. Eu terminei com ponto baixo, então agora eu vou seguir aqui trabalhando com um aumento. Então, eu pego aqui o meu fio e faço 2 pontos. Se vocês tiverem dificuldade para seguir a sequência, basta colocar um marcador aqui onde que nós começamos. Vou colocar o meu marcador aqui para saber que é aqui que eu comecei. Então, eu fiz o meu aumento aqui, eu vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto sozinho. Se eu fiz um sozinho, no próximo ponto eu vou trabalhar com um aumento. São 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. No próximo ponto, eu vou trabalhar com um sozinho. No meu próximo ponto, eu vou trabalhar com um aumento. Eu faço 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. No próximo ponto, pegando somente a cabecinha do ponto, eu trabalho com um sozinho. E no próximo ponto aqui, eu vou trabalhar com um aumento. Então, eu faço 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Venho aqui no próximo ponto e trabalho um sozinho. No próximo ponto, eu vou trabalhar com um aumento. Eu faço 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Venho aqui no próximo ponto e trabalho com um sozinho. No próximo ponto, eu vou trabalhar com um aumento. Então, eu faço 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Aqui eu venho e trabalho com um sozinho. Aqui eu venho e trabalho com um aumento. Então, eu trabalhei volto aqui e vou trabalhar um aumento. Fechei, então, a nossa... Aqui eu tenho a primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Vou pegar esse marcador e vou trazer ele para cá, para sabermos que foi o último ponto da nossa carreira anterior. Então, eu trouxe o marcador para cá porque ele foi o último ponto da carreira anterior. Nesta próxima carreira, eu vou voltar a trabalhar um ponto sobre cada ponto de base. Então, eu venho aqui, trabalho um ponto, venho no próximo, pego só a cabecinha do ponto e trabalho com um aumento. Venho no próximo, pego somente a cabecinha do ponto e trabalho com outro aumento. Venho aqui no próximo, laço o fio e faço outro aumento. E assim eu vou trabalhando esta volta toda, trabalhando ponto sobre ponto, até chegar na marca do marcador, o nosso penúltimo ponto da nossa penúltima carreira. Então, fiz aqui o meu ponto, vou subir o meu marcador, e agora nós vamos, olha como que está ficando a nossa peça. Agora nós vamos trabalhar com diminuições. Então, eu vou pegar aqui. Então, eu venho e coloco a minha agulha aqui, pegando a cabecinha do ponto, laço o fio do outro ninho e não vou mexer.
Vou vir aqui no próximo direto, laço novamente do alturinho. Fico com 3 laçadas na agulha. Eu laço o fio e tiro as 3 de uma vez. Então, eu tenho 2 pontos de base e em cima eu tenho apenas uma cabecinha. Do lado, nós vamos trabalhar com um ponto sozinho. Fiz o meu ponto sozinho, venho aqui na próxima cabecinha do ponto, laço o fio, dou alturinha e seguro. Venho na próxima, laço o fio e seguro. Fiquei com 3 laçadinhas na agulha. Então, eu laço o fio e fecho todas sozinhas. Venho no próximo ponto e trabalho um sozinho. E eu vou fazendo esta carreira intercalando uma diminuição e um aumento. Então, eu venho aqui, lacei meu fio, vou no próximo, laço novamente, fiquei com 3. Laço aqui e fecho as 3. Fiz uma diminuição. Venho no próximo fio, peguei a cabecinha de ponto, laço e fecho. Fiz um sozinho. Se eu fiz aqui um sozinho, meu próximo tem que ser uma diminuição. Eu laço esse fio do alturinha, segurei essa alcinha, venho aqui no próximo, laço meu fio, fiquei com 3 laçadinhas na agulha, laço meu fio, fecho aqui a minha diminuição. Venho aqui no vizinho e faço um sozinho. Meu próximo, eu novamente vou fazer uma diminuição. Laço o fio, fico com ele na agulha, venho aqui no vizinho, laço o fio, fico na agulha, fiquei com 3 laçadinhas na agulha. Laço esse fio, faço uma diminuição. No próximo aqui eu venho e faço um sozinho. No próximo aqui eu venho e vou fazer uma diminuição. Laço o fio, dou alturinha, venho aqui na cabecinha aqui do ponto, laço o fio, dou alturinha, laço o fio e faço aqui a diminuição. Aqui no próximo ponto e faço um sozinho. E no próximo vou fazer uma diminuição. Eu pego aqui um, pego aqui meu segundo, vou laçar, fiz a minha diminuição e vou encerrar com um ponto baixo sozinho. Aumenta essa laçada, tiro o marcador, vou separar o fio que vem do novelo. E agora eu vou vir aqui na laçadinha e puxar tudo. Pego o fiozinho aqui do início, mais este fiozinho que sobrou e posso dar um nozinho, tá? Venho aqui, vou fazer mais um para reforçar. Pronto. Vou cortar aqui um pouquinho e essa parte aqui eu vou deixar para dentro. Ficou pronto o nosso narizinho. Olha aqui para vocês verem, ele tem essa alturinha. Então, na hora que a gente cola aqui na peça, ele vai dar esse voluminho, tá? E agora nós vamos vir para fazer o acabamento aqui do focinho e da linha aqui da boquinha. Vamos agora fazer o detalhezinho do focinho na nossa peça. Nós estamos aqui com o nosso focinho. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu separei uma agulha de tapeceiro com mais ou menos 1,80 m de fio. Esse fio que eu estou usando aqui é o verão da Circo. Vou fazer um nozinho e vou deixar cerca de 10 centímetros após. Eu vou trabalhar, olha aqui, para vocês imaginarem, eu vou tampar toda esta primeira carreira e vou passar aqui os meus fios na segunda carreira. Então, dá para a gente poder ver, visualizar esses buraquinhos. Esse primeiro aqui eu vou tampar todo, então a minha primeira carreira está aqui. A minha segunda carreira é essa e é onde que eu vou introduzir as agulhas. E aqui nós vamos fazer um triângulo. Eu vou fazer um triângulo aqui no meu focinho. O que eu vou fazer? Eu vou
começar colocando aqui, olha, essa aqui é a primeira, eu vou sempre introduzir aqui na segunda, porque nós não vamos trabalhar aqui em volta da primeira, nós vamos trabalhar em volta da segunda. Vou puxar este fio, cuidado para ele embolar, que ele não é grande, e vou deixar o nozinho aqui aparecendo um pouquinho para baixo. Eu já vou aqui delimitar o meu triângulo. Ele vai ficar mais ou menos aqui assim. Olha, eu vou vir aqui sempre no segundo e vou levar essa agulha aqui para trás. Nesta primeira laçada, eu vou passar, olha, a minha agulha não está, meu fio não está dobrado e ao meio. Vou passar este fio dentro do meio. Deixa eu virar aqui para vocês poderem ver. Ele vai repuxar lá na frente e aqui ele vai ficar travado, ó, com o nozinho. Então, aqui na frente ele já fez a primeira marcação. Aqui esse fio não solta mais, porque eu passei aqui por dentro e travei. Agora eu venho, não tem uma quantidade certa, mas eu vou falar com vocês mais ou menos quanto que eu uso. Aqui tem o primeiro, segundo, terceiro ponto, quarto, quinto, sexto, sétimo ponto, vai dar um triângulo aqui legal. Então, eu vou vir aqui por trás, no espacinho aqui do sétimo, e vou trazer este fio para frente. E agora eu vou voltar com ele aqui onde que nós começamos. Então, eu volto aqui com ele para trás. E assim nós vamos construindo o nosso focinho. Eu venho aqui no próximo ponto, por mais que eu sei que vai ficar um espacinho, puxo meu fio e sempre volto com ele aqui no lugar que eu introduzi pela primeira vez. Levo este fio lá para trás. Agora eu venho ao contrário, ó. Eu venho aqui, no próximo ao lado, puxo este fio e levo ele de volta aqui para trás. Então, eu venho aqui e ajeito o meu fio. Sem puxar demais, porque senão ele fica muito esticado e a gente quer o voluminho aqui para tampar, e também sem deixar muito frouxo. Aqui no próximo, com a agulha agora de trás para frente, e vou voltar com ela aqui no mesmo local. Estico o fio sem puxar demais. Vem aqui ao lado. E vou fazer este mesmo movimento, sempre aqui pegando no mesmo buraquinho que eu iniciei. Puxo aqui o fiozinho para eles ficarem juntos. Buraquinho aqui ao lado. Puxo e tampo. Puxo aqui o meu fiozinho. Voltar. Puxo. Ajeito o fio. E agora nós vamos preenchendo os espaços. Então, eu venho aqui no primeiro ou no segundo onde que eu fiz, de forma que aleatória, para a gente fechando aqui esses espaços que ficaram brancos. Então, olha, à medida que eu passo no mesmo lugar, ele vai engrossando. Então, eu venho aqui no próximo, aqui do lado, volto aqui sempre no mesmo espaço. Volto aqui um pouquinho com esse fio para ajeitar. Venho aqui no próximo. E saio aqui. Então, nós vamos construindo esse focinho. Venho aqui. Vou sair com ele de cá. Aqui ainda ficou em branco, nesse espaço. Volto aqui, vou pegar ele bem do lado de cá, trazendo todos os fios para cá, ele poder preencher essa parte agora. Trago ele para cá, vou ajeitando os fios, e assim eu vou fazendo o meu focinho. Aqui ainda tá com espacinho, aqui já preencheu mais. Eu venho com ele aqui de cá, vou sair com ele aqui para preencher esse espaço.
Puxo aqui a agulha. Venho com ele aqui no meio mais uma vez. E vou preencher aqui esse último espaço que ficou. Vou levar a agulha aqui para trás. Fizemos aqui o nosso focinho, agora eu vou pegar a minha tesoura e vou separar esses dois fios da agulha. E eu deixei este fio aqui maior, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui na reta da pontinha do meu triângulo, então eu vou pegar aqui a cabecinha do ponto, vou pegar apenas um fio, que a gente trabalhou com ele duplo, mas eu pego com um fio aqui, puxo para frente, coloco a minha agulha aqui de trás para frente, no lugar que nós passamos todos os fios, e vou voltar com este fio aqui para trás, puxando ele aqui para trás. Então, aqui eu fiz o focinho e aqui eu já fiz a boquinha. Agora, nós vamos pegar e dar nozinhos aqui nesses fiozinhos por dentro. Vou pegar aqui os fiozinhos e a gente dá nozinho uns nos outros. Essa parte aqui vai ficar coladinha para baixo. Eu dou um nozinho aqui bem firme. Pego a outra pontinha aqui pra gente dar um nozinho também. Deixa eu dar um nozinho aqui junto. Corto aqui só um pouquinho do excesso e essa parte aqui a gente vai pôr pra dentro na hora de fazer o acabamento. Então, o nosso focinho está pronto. Finalizou toda a parte de crochê e agora nós vamos fazer a montagem do ursinho. Estamos com todas as peças do ursinho prontas para fazer a montagem. Esse olhinho de amigurumi é de 11 milímetros. É o tamanho que eu olhei na peça e achei que ficou o ideal. O que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro colar aqui a parte interna dentro da parte externa da orelhinha do urso. Para isso, eu vou usar a cola de silicone da Tec Bond. Mas você pode usar a cola quente, pode usar a cola instantânea, a cola de sua preferência, tá? Então, eu venho aqui, passo a cola aqui em volta, na orelhinha. Já venho aqui pelo lado direito e vou fazer a colagem da parte interna e pressiono aqui. Pressiono, espero um pouquinho para secar. E esses fiozinhos aqui a gente não pode cortar, nós vamos usar para prender na peça. Então, fiz aqui a colagem da primeira, vou pegar aqui a minha segunda orelhinha e vou repetir o processo. Deixo esses fiozinhos aqui por dentro, para evitar mesmo deles se soltarem. Passei a cola aqui, deu o fio, deixa eu tirar o fio primeiro para não correr o risco da gente estragar a peça. Venho aqui na orelhinha e colo. Mesmo processo. Colei no centro aqui da orelhinha, aperto aqui um pouquinho para garantir que a cola vai secar e deixo aqui descansando um pouquinho. Vou pegar o meu cesto para mostrar para vocês bem de pertinho. Eu vou inserir os meus olhinhos um ponto depois dos meus aumentos. Então, meus aumentos estão aqui, ó. 1, 2, 3 pontos sobre o mesmo ponto de base. Aqui é um ponto depois. Eu vou colocar o olhinho aqui neste buraquinho. No centro aqui da minha peça. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu olhinho. Vou passar aqui cola em torno aqui do parafusinho. Passei a cola. Lembra que onde que eu vou colocar? Olha, aqui está o meu aumento. Aqui o meu ponto sozinho, eu vou encaixar aqui. Eu venho aqui primeiro com a peça sem a cola e já abro aqui o espacinho. Então, eu sei que ele vai ficar aqui. O meu aumento está aqui. Um ponto sozinho do lado, eu vou colocar esse olhinho aqui. Venho com o parafusinho já com a cola e vou colocar aqui.
Então, a gente já vem, coloca e segura um pouquinho também para colar. Vou repetir o processo do lado de cá. Então, eu venho aqui, aqui estão os meus aumentos. 3 aqui, 3 aqui, aqui está meu ponto sozinho. A gente vai colocar entre um e outro. Então, eu primeiro coloco aqui sem a cola, só para já facilitar, ó, faz o buraquinho. Venho com a minha cola e passo aqui em volta do parafusinho. Eu passei aqui a cola em volta do parafusinho. E agora nós vamos pegar, o buraquinho já tá aqui, para não ter risco de eu errar, e coloco. Coloquei os meus olhinhos na peça. Para a gente colar o narizinho, nós vamos passar cola aqui em volta da nossa peça. Então, eu venho, passo cola aqui em volta. Cuidado para não passar demais, porque na hora de apertar, a cola escorrega um pouquinho. Então, ó, passei cola em toda a volta, é mais que o suficiente. Vou vir aqui e vou colocar no meio. Eu centralizo aqui, eu gosto de puxar aqui para baixo um pouquinho para não ter risco. E agora eu venho e ajeito no meio. E já ajeito aqui para ele ficar bem redondinho o narizinho. E aí nós apertamos aqui para baixo um pouquinho. A gente faz esse movimento aqui. Deixa eu levantar para vocês verem. Vocês vão utilizar a mesa, tá? Para fazer esse movimento de colar aqui o focinho. Então, vem, cola o focinho com a linha aqui do acabamento da boquinha. Ajeita a peça. E agora nós vamos colocar as orelhinhas. Então, as orelhinhas já estão com acabamento. Nós vamos colocar ela bem aqui no espaço da quininha. Eu tenho os meus aumentos aqui. Então, eu vou colocar um ponto depois dos aumentos. Meu aumento está aqui, eu já vou prender ela aqui, no ponto de cima. Então, primeiro eu viro a peça. Eu tenho duas aqui, 2 fios. Eu vou pegar aqui, ó, no meio do fio. Vou sair com ela por aqui. Pego aqui no meio do fio e também levo ela para cá. Feito isso, eu vou passar aqui e esconder este fio por detrás aqui. Venho com o próximo fio aqui e também vou esconder aqui por detrás. Eu passei aqui, escondo esse fio aqui. Então, só esse fato já deixa firme, mas ainda nós vamos fazer a colagem também. Repito o processo do lado de cá. Acabou o meu aumento aqui, então eu vou colocar as orelhinhas aqui. Então, eu venho, viro aqui a peça, posicionei. Primeiro eu passo aqui no meio da cabecinha e aqui no meio da cabecinha do lado. Puxei e agora eu vou esconder entre os fios aqui. Venho aqui, escondo meu fio do lado de cá. Venho aqui e escondo meu fio do lado de cá. Quando eu faço isso, antes de fazer a colagem, eu ajeito essa peça. Vocês vão observar que desta forma fica uma linha aqui bonitinha, tá? Aqui não dá para ver. E aqui por dentro, na parte interna, também fica um acabamento bonitinho. Então, agora nós vamos, sempre que for colar, puxa esse fio para trás. Eu gosto de vir aqui puxar o fio. Pego a cola e coloco ela só aqui, ó, um pouquinho lá dentro. Já corto este fio e aperto aqui. Então, o fio ele volta um pouquinho para dentro e já fica com a cola e fica firme. Agora, nós vamos repetir o processo nas 4 pontas diferentes.
Então, eu puxo aqui o meu fio, puxei, ponho um pouquinho de cola, sem exagerar na cola, puxo aqui o meu fio de malha, corto ele. Cortei, seguro aqui para firmar. E vou fazer o processo do lado de cá. Puxei o fio para trás, coloco a cola aqui bem no meiozinho, corto o fio e colo. E no nosso último ponto aqui, antes de fazer a colagem ali na base da orelhinha, repito o processo. Passo aqui um pouco de cola, puxo o meu fio, corto, ajeito o meu ponto e colo. Tá quase pronta a nossa peça. Para não ter o risco dessas orelhinhas, apesar, ó, se eu soltar, ela vem pro lugar, eu gosto de forçar aqui um pouquinho para trás, passar aqui só um pouquinho de cola, sem exagerar para não ficar marca, e colar aqui também, mesmo ela sempre voltando pro lugar, tá? Então é um cuidado aí de acabamento a mais. Venho aqui no meio, passo a cola aqui e dou uma firmadinha. Olha que bonito que ficou o nosso porta-óculos de ursinho. É uma peça muito bonitinha para decorar a casa, para presentear, para a criança colocar porta-objetos além do óculos. Então é uma peça bem diversificada, fica bem bonitinho. Espero que vocês tenham gostado da aula do nosso porta-óculos de ursinho, feito com vários segredos para que vocês possam fazer esta peça com excelência e também reproduzir em outros trabalhos. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem com amigas crocheteiras e familiares. Um grande abraço e até a próxima aula.